Tudo certo por aí? Tudo certo. Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Cara, obrigado você pelo convite. Eu vejo bastante teu conteúdo aí faz uns 2, 3 anos aí. Cara, eu acho muito legal que você traz realmente a verdade do mercado imobiliário, né? Então, você não é daqueles caras que falam que incorporar é fácil, que fazer loteamento é É, fácil, muito pelo contrário, né? Você mostra exatamente as dores. E é aí que eu vejo muito valor. uhum. Vitor, você me falou que trabalha com captação de recursos junto com fundo de investimentos, não é isso? Exatamente. Explicando um pouquinho, Daniel, eu Ah, fiz minha carreira toda em operações de crédito, né, então estruturando operações de crédito para diversas empresas, geralmente empresas grandes, trabalhei em bancos, securitizadoras, boutiques de investimento. E aí, cara, o que eu sempre e aí, além de negócios corporativos, né, então a emissão de debêntures e tudo mais, eu sempre me interessei muito pelo mercado imobiliário, eu vejo o mercado com muita oportunidade. Falta bons projetos para os fundos aportarem. E aí de tanto hum, analisar projeto no Brasil todo, né, então, pô, esse ano eu já fui de Santarém, Catalão, fui em diversas cidades do Brasil, eu falei: "Poxa, eu quero ajudar esses empresários a estruturarem produtos que sejam eficientes para serem levados ao mercado de capitais. E assim que surgiu a minha consultoria. Então, o meu trabalho é, uhum, desde a estruturação do projeto, a gente entender qual que é a melhor forma de vendas, a melhor curva de obras para ser executado. Aí, quando esse projeto já está avançado, eu monto um roadshow, né, que é um processo organizado de conversa, de apresentação de oportunidades para os investidores, e aí esses investidores estando aderentes, a gente estrutura uma operação, a gente coloca no mercado um CRI e capta esses recursos para ser usados em obras, sabe? entendi. É, eu entendo, eu acho que desse processo todo que você descreveu aí, eu devo ter 5% de conhecimento de como é que funciona. Uhum, Eu preciso entrar em cada uma dessas etapas como se eu estivesse dando um clique duplo em cada um desses tópicos que você falou aí. uhum. Primeira coisa, vamos começar lá do começo. O tipo de projeto que você trabalha é com parcelamento solo, é com loteamento, ou é com incorporação imobiliária também? Ou Trabalho com tanto os doi faz? eu trabalho com os 2 tipos, eu trabalho com projetos imobiliários que sejam bons o suficientes para ser levados Aham. ao mercado de capitais, sabe. É que quando a gente está falando de parcelamento de Hum, solo, né, quando a gente está falando de loteamento, seja aberto, seja fechado, não existem em escala um produto que seja aderente para esses investidores, né, então para o empresário. Então, dificilmente ele vai conseguir algum apoio à produção da caixa. Eu sei que tem algum apoio para lote, mas assim, é mais uhum, difícil de ser acessado. E aí a solução de mercado de capitais para loteamento faz muito sentido, porque assim esse empresário ele consegue começar as vendas, começar as obras e contar com o mercado de capitais para o remanescente de obras que porventura não vai conseguir tocar ou realmente é mais eficiente. Em vez dele usar o dinheiro próprio, ele usar o dinheiro de terceiros. Fica mais barato para ele fazer dessa forma. Então, como não tem um produto, o mercado de capitais é uma saída muito boa, que com uma estruturação de uma dívida, né, de um CRI, o investidor ele aporta os recursos nesse projeto e a própria carteira gerada pelas vendas feitas por essa empresa vão pagar a operação. Então acaba que o empresário não vai precisar necessariamente tirar dinheiro do bolso depois de uma certa fase de obra, sabe? A uhum. própria carteira ela é desenhada e a operação é desenhada para que a carteira e as novas vendas pague durante de 8 a 10 anos a operação. Tá. Então, você falou ali, né, que você capta os empreendimentos que sejam bons o suficiente para fazer essa captação. Uhum. O que caracteriza esse empreendimento? É o volume financeiro? É o tipo de obra? O que caracteriza como sendo bom o suficiente na sua visão? O mercado de capitais, ele Ah, para estruturar uma operação, tem alguns custos que eles são flats, eles são fixos. Então, para você estruturar uma operação de 3 milhões, uma operação de 30 milhões, existem valores a serem pagos que são muito próximos assim. Então, acaba sendo uhum, ineficiente fazer uma operação para um volume pequeno. Então, o primeiro critério para levar uma operação ao mercado de capitais é o volume de obras necessário ou mesmo de VGV. Para ter uma linha de conforto, faz mais sentido levar projetos acima de 40 milhões de VGV. Que assim, não é uma barreira tão baixa, mas é uma barreira, com certeza essa barreira já foi maior em outros tempos.
com várias regulamentações da CVM, os custos para emissão de um instrumento estão caindo. E se estão caindo, dá para ter mais aderência para VGVs menores. É, pois é, se eu tenho 40 milhões de VGV, que é o meu valor geral de vendas, na verdade eu vou fazer uma captação bem inferior a isso, porque eu vou captar a minha necessidade somente, né? Exato. Somente a minha exposição de caixa. Então eu Exato. vou captar alguma coisa em torno de 12, 15 milhões, seria isso, Exatamente. Então, a partir tá? de 12, 15 milhões, começa a fazer mais sentido. Obviamente, quanto maior o volume de captação, mais eficiente essa operação se torna, porque assim você consegue diluir ainda mais os custos de distribuição. Então, para fazer uma operação, eu brinco que é quase um grande circo, né? Então, você tem que contratar alguns prestadores para fazer com que isso aconteça. Então, o principal disso é um investidor no mercado de capitais estar aderente à operação. Investidores esses, principalmente os fundos imobiliários, que são os fundos que estão mais capitalizados para botar, que eles precisam botar o dinheiro dele para investir. Hoje, o PL, né, o patrimônio líquido desses fundos, gira em torno de 9,2 bilhões que foram captados de pessoas físicas como eu e como você, que investem em fundos imobiliários, foi captado 9,2 bilhões, e eles precisam ser alocados, né? Uma parte disso já está alocada, mas precisa de bons ativos para alocar. Então, tem mais ou menos isso aí de bons projetos para serem aportados. Então, o fundo tendo apetite para essa operação, ele faz um documento chamado term sheet, e aí começa a diligência jurídica dessa operação e começa a elaboração dos documentos para que essa operação saia. E por óbvio, o investidor que está na Faria Lima, que está aqui em São Paulo, ele às vezes não conhece várias praças diferentes no Brasil. Então, tem operações financeiras nos mais diversos locais, né? Uma que eu atuei há uns 2 anos em Macapá, então conheci bastante do mercado lá. Esse ano teve operação em Santarém. E para que o investidor tenha confiança de aportar recursos nesses projetos, ele precisa de prestadores. Então, ele precisa de uma verificação de engenharia para ver como que estão as obras, precisa de um servicer. O servicer é aquele cara que vai ver como estão as condições do boleto, quanto estão recebendo mensalmente, se a cobrança está sendo feita da forma eficiente. Vai precisar de um assessor jurídico para elaborar o documento, né? O termo de securitização, que é o documento que rege toda essa operação, que tem todas as cláusulas para se der algum problema, para se não der, todas as condições estão definidas no termo de securitização e precisa de uma securitizadora. Então, a securitizadora vai ter esse papel de unir todos os créditos, toda essa carteira, unir todos esses créditos e estruturar um CRI, que vai ser um instrumento único para que esse investidor aporte. E aí, o meu trabalho é ajudar o empresário a conseguir montar um produto financeiro, né? Então, é pegar o produto imobiliário dele, seja um loteamento, seja uma incorporação, e transformar em um bom produto financeiro, para que o mercado tenha aderência. Depois que esse produto financeiro foi desenhado, que é o que a gente faz, eu vou e faço um roadshow, né? Um processo organizado de apresentação ao mercado, né? Aos fundos de investimentos que estão aderentes àquela tese de investimentos. Esse é um ponto muito importante, porque cada fundo tem um apetite específico. Tem fundo, para você ter ideia, Daniel, que ele só investe em certos bairros aqui de São Paulo, para você ter ideia de quão específico é esse fundo. Mas tem fundo que ele está buscando um rendimento mais alto, e aí ele está disposto a tomar um risco maior. Risco maior na visão do fundo, né? Porque com certeza tem muito produto muito bom no Brasil todo, sabe? Mas como é uma praça que ele não conhece, ele entende como um risco maior. E aí ele está disponível a entrar com menos obra, entrar em um projeto mais diferente, entrar em uma praça que ele não conhece tanto, e é assim que o mercado está se comportando nesse momento, né, com fundos high grade, né, que são mais focados em ativos mais específicos, com praças mais conhecidas, e fundos mais high yield, que estão dispostos a correr mais riscos em praças diferentes. Então, vamos simular aqui que eu tô com um projeto do zero. Eu fui lá, fiz a aquisição de um terreno, uma permuta, seja o que for, eu estou desenvolvendo um projeto em cima, aqui no interior do estado de Goiás, e eu estou entendendo que eu vou ter uma exposição de caixa aí mais ou menos nessa casa de 12, 15 milhões de reais, que é o que a gente vinha falando. Uhum. Qual que é o momento
de eu começar a buscar o mercado de capitais, a buscar essa solução financeira? Eu vou aprovar o projeto, eu vou iniciar as vendas, que hora que eu tenho que dar start nisso? Ou é já na concepção? Desde a concepção, você tem que estar pensando em quem serão os provedores de crédito para o seu negócio. Seja para uma incorporação, então pensar em um plano empresário, pensar em acessar o mercado de capitais, ou mesmo, assim, você tem investidores locais que entram em SCP e você consegue captar. Então, desde o momento da concepção do produto, é importante você ter essa visão. Mas para acessar efetivamente ao mercado de capitais, é importante que já haja a emissão do RI, do registro de incorporação, e também que já haja vendas. Quanto mais vendas, o mercado vê com menos risco, porque o grande risco do que o mercado precifica é o risco comercial, de um produto não ser aderente àquela área. Porque as obras, no fim do dia, ele pode contratar outra construtora, outro prestador e executar aquelas obras. Mas o que ele quer saber é se aquele produto teve aderência no mercado local. Então, o momento ideal para abordar o mercado de capitais é com o RI emitido e já com algum percentual de vendas, o produto já lançado no mercado. Assim, o analista, né, quando eu estava do outro lado, estava analisando o projeto, o que eu olhava, poxa, está vendendo? Quanto que está o metro quadrado aqui dessa região? Como é que está o comportamento de venda? Como que está a concentração dessa carteira? Então, tudo isso é importante para projetar novas vendas e poder desenhar um fluxo que caiba nesse projeto. Porque no fim do dia, o que o fundo faz é, o trabalho dele é pegar dinheiro dos investidores e alocar em bons projetos que vão pagar aquela rentabilidade que ele está almejando, sabe? Então, o que ninguém quer é precisar executar garantia, precisar mudar ali o instrumento. Então, desde o do momento da concepção, do desenho do financiamento, o fundo quer ver como está o comportamento comercial. É, então, olha só, eu estou ainda continuando nesse empreendimento fictício aqui que a gente está criando. Uhum, Eu estou lançando, estou fazendo vendas, vou atrás do mercado de capitais, faço a captação dos recursos necessários para executar a obra. uhum, Então, se eu estou estimando minha exposição de caixa em 15 milhões de reais, eu vou atrás desse número. Depois de todo o processo, que eu quero entrar, eu ainda quero entrar em cada etapa desse processo, mas depois de claro. todo o processo, eu recebo. Seria isso? Depois de todo o processo, eu recebo um Pix de 15 milhões de reais. Né, Ou a empresa compra o empreendimento e ela vai tocar para ela sozinha vai tocar o empreendimento? não. Existem 2 modalidades, né, tem a dívida e o equity. Eu vou explicar primeiro a dívida, que é o que é mais eficiente para o empresário. Quando a gente fala dívida, parece um negócio muito ruim, mas é o crédito, Hum. né, é um CRI, você vai emitir um CRI, para o investidor aportar. E esse CRI ele vai ser desenhado para ser o mais eficiente possível para o seu negócio. Então, nesse caso específico, o que, que vai acontecer? A gente vai passar por todo esse processo e aí o investidor ele vai liquidar uma primeira tranche, ele se compromete a liquidar os 15 milhões que você precisa no cronograma que ele estipular, que são as tranches desse empreendimento. Então, quando todo esse processo foi feito e foi consolidadas as garantias para o fundo, vai ter um aporte, vai ter um Pix na sua conta de um valor de uma primeira tranche, que vai ser desenhado para ser eficiente para o seu negócio, porque de nada, imagina que, pô, você tem um projeto que vai ter uma necessidade de caixa de, pô, 30 milhões. Aí eu pego, junto com o fundo, e falo assim, pô, Daniel, toma 30 milhões na sua conta. Vai ser muito ineficiente, porque você vai começar a pagar juros sobre aqueles 30 milhões. Então, o meu papel também como seu assessor nesse negócio é desenhar as tranches para que seja eficiente para o seu negócio. Isso seguindo mais ou menos o cronograma de obras estipulado. Então, nesse primeiro momento, o fundo vai fazer um Pix para uma conta específica chamada conta escrow, que é uma conta que as duas partes têm acesso, mas que a securitizadora ela vai monitorar esses recebíveis mensalmente para garantir que o fundo será pago, que a PMT, né, que a parcela do fundo será paga. Então todos os recebíveis entram nesse fundo e a securitizadora retém aquilo que é do fundo. Então, nesse Entendi. primeiro momento é isso que acontece, né? Liquida-se uma primeira tranche nessa conta e aí você recebe para executar ali as obras. E aí, conforme você for executando, você vai dando reports mensais ali para o fundo e aí as novas tranches vão entrando. Tá. Eh, então eu estou vendendo, os meus clientes não estão
pagando as parcelas na conta da SPE, na conta da empresa. Eles estão pagando essas parcelas nessa conta escrow que a gente criou. Isso, exatamente. Exatamente. Tá. Então, o processo do servicer também vai ser, auxiliar a empresa, a SPE, a direcionar os recebíveis para essa conta específica, que vai ser usada como uma garantia ali para o fundo. E eu como empreendedor tenho um compromisso com o fundo de entregar um empreendimento que esteja com obras concluídas e 100% de vendas, é isso? Isso. Aí, como é que funciona? O Na operação de dívida, o que você tem que fazer é seguir o teu fluxo normal. Então você, empresário, é dono de 100% do empreendimento, você vai executar todo esse empreendimento e o seu papel único e exclusivo é pagar ao fundo. Só que como que você vai pagar o fundo? Você vai pagar o fundo vendendo o teu estoque, o teu futuro estoque, né? Que você vai executando obras e vai fazendo vendas. Isso vai gerando uma carteira e essa carteira vai pagando o fundo no período determinado. Então essa é a sua obrigação nesse cenário, no cenário de O fundo dívida. é, o fundo pode é porque ao longo desse processo comercial, ao longo da execução de obras, pode ser que seja necessário mudar a característica de preço, mudar o tipo de parcelamento, mudar a minha estrutura de recebíveis. O Uhum. fundo ele vai dar pitaco nisso, ele vai falar: "Não, você não pode parcelar em mais de tantos meses, você não pode cobrar tão pouco de entrada", ou o empreendedor ainda tem autonomia? É, a operação ela é desenhada para ter um fluxo grande de garantia. Então, nunca uma operação vai sair muito apertada, ela vai sair sempre com uma folga, e a folga entenda o quanto que tem que pagar para o fundo e o quanto vai ter de recebível. Só que, durante o processo de estruturação do instrumento jurídico da operação, vão ter sim algumas regras. E essas regras vão ser, ó, só pode parcelar até X parcelas no mês, por projeto, né? A de entrada tem que ser no mínimo X. Isso tudo é definido no instrumento, sabe? E aí é o meu papel auxiliar os empresários, falar, putz, isso aqui vai te travar ou não vai te travar? Se for um ponto que vai te travar, eu vou pegar e vou negociar com o fundo a melhor forma da gente seguir neste ponto, sabe? Mas o fundo, no fim do dia, quer que você execute o projeto da melhor forma. Se der algum estresse nesse momento ali de putz, eu vou ter uma dor de barriga aqui, talvez a parcela possa dar, a razão de garantia ali possa dar uma enxugada. Aí, o que vai acontecer é uma conversa entre o fundo, o empresário e a minha empresa, para que junto a gente consiga estruturar uma nova condição comercial para essa operação, sabe? Mas de forma alguma a intenção do fundo é travar, e sim que Uhum. esse recebível aconteça, que você faça suas vendas, que dê recebível suficiente para pagar as PMTs do fundo. Tá. Eh, e se por algum motivo, eu sei que eu já estou pulando aqui várias etapas, mas, por algum motivo eu consegui concluir as obras, mas eu não consegui vender todo o estoque. O fundo assume esse estoque depois, né, porque o meu compromisso seria até a conclusão das obras, assim, de verdade mesmo, eu estou envolvido até a conclusão das obras, não é isso? Não, na verdade não, você está comprometido em pagar ao fundo com o fluxo de Hum. recebível. O empreendimento sempre vai continuar sendo seu. Então, Ah, tá. você vai tocando nessa modalidade de dívida. Já já eu entro na modalidade de equity. Mas na modalidade de dívida, você está tomando um empréstimo no fim do dia. Você está Sim, tomando um empréstimo entendi. e você vai ter que pagar. Então, você fica com responsabilidade de vender esse estoque, mais porque você tem uma PMT a ser paga, do que outra coisa, né. Então, o que o fundo quer saber é o quanto de dinheiro vai pingar nessa conta escrow para que ele consiga, receber as suas parcelas mensais. Tá, então deixa eu ver se eu entendi essa modalidade de dívida. Eu tenho uma necessidade de capital, eu vou atrás do processo do mercado de capitais, contrato o Vitor, e aí a gente faz uma captação lá, que vai ser alocada nessa conta de acordo com algum cronograma que a gente apresentou. Uhum, E aí eu preciso fazer o pagamento dessas parcelas. Como é que eu faço o pagamento? Por meio da minha carteira de recebíveis existente. exato. Todo mês eu vou receber algum dinheiro e é, uma porção desse dinheiro vai para o pagamento. Eu espero Isso. que sobre uma outra porção que fique no meu bolso, é isso? Isso, exatamente. Então,
na maior parte das modalidades de operação, se usa uma razão de garantia que varia entre 130, opa, de 130 a 110% do seu recebível médio. Então, Ah, essa vai ser a parcela máxima que você vai pagar. Então vai sobrar, com certeza ela é feita para que sobre, uma porcentagem do dinheiro do seu bolso que você quite esse empréstimo o mais rápido possível. é, não entendi. Explica de novo essa questão dos 130%. Qual que é essa conta? Eu não entendi. 130% é a razão de garantia de fluxo Hum, mensal. Então, o que você vai pagar para o fundo deve variar entre cento e deve o que você vai pagar para o fundo vai ser uma razão entre o que você tem de PMT, o que você tem de recebível mensal, dividido pelo que você vai pagar para o fundo. Então, essa razão vai dar 130. Então, você vai receber sempre mais do que a PMT que você vai pagar para o fundo. Aí esse tá. valor ele pode variar entre 110 a 130%, geralmente na maior parte dos casos. Obviamente, cada projeto é um projeto. E aí, esse esse valor que vai para o fundo é o que aparece lá no relatório do fundo que ele envia para os investidores, ali, quando ele fala que ele está investido em tal projeto, tem a lista de projetos, a quantidade de parcelas a receber, seria o relatório de contas a receber dessa conta escrow, seria isso? Na verdade, tem alguns ajustes, porque o fundo tem taxa de administração, tem alguns fundos que ele cobra, e aí não repassa 100% dos recebíveis para o investidor. Então, Uhum, mas no fim do dia vai ser isso. Então, você vai pagar o fundo pelo esse empréstimo, por esse valor que você alocou nele, e aí o fundo vai rentabilizar, vai pagar para o cotista dele mensalmente, por isso que os pagamentos dos fundos são mensais, vai pagar para o investidor 95% de todo o volume que ele recebeu. Então é assim que funciona, esse é o mecanismo por trás de uma operação. Então os fundos captam, investem em bons projetos, você paga mensalmente o fundo e ele repassa para o investidor. tá, tá. Essa é a modalidade de dívida. Isso, essa é a modalidade de dívida. E ela é muito melhor que a modalidade equity, eu já explico o equity, mas, enfim, eu não quero entrar muito em detalhe técnico, Daniel, mas existem alguns teoremas econômicos que mostram que quando você pega uma operação de dívida, ela acaba no fim do dia. Então, você vai pagar uma operação em 10 anos e a sua carteira vai pagar. Já quando você faz um aporte de equity, equity nada mais é que você comprar uma participação em um negócio. Então o fundo entra e compra uma participação no seu negócio. Você vai ficar casado com o fundo até terminar o projeto. E isso é muito pouco eficiente, sabe? Custa Hum, muito mais caro você ter um aporte de um sócio do que você contratar uma dívida. E quando que contratar uma dívida é melhor e quando contratar o equity é melhor? Ambos os cenários eles são plausíveis de ser coisas relevantes, né? Como a dívida ela é mais barata, a dívida, o CRI funciona muito mais quando o projeto já está com vendas, o projeto já está 100% aprovado, tirou RI e começou vendas. Aí funciona muito mais a dívida, é muito mais eficiente, porque tem menos incerteza. Mas quando, por exemplo, você está começando você está na concepção de um projeto, você ainda não aprovou, aí é um risco bem maior para o investidor e como o risco é maior, ele cobra mais. E ele cobra mais através do equity. Então ele compra de você uma participação e aí ele vai ser o seu sócio nas tomadas de decisão. E aí cada fundo tem uma característica de comitê para tomada de decisão e tudo mais. Então, essa estrutura é um pouco mais travada, mas ela funciona muito bem. Por quê? Ela funciona muito bem nesses momentos que você tem mais incerteza. tá, então, vamos entrar um pouquinho na estrutura do equity. Uhum, Que eu acredito que se pareça mais ou menos, de maneira mais formal, com o que a gente faz normalmente, que é quando a gente capta um investidor para o projeto. Só que a gente capta exato. uma pessoa física ou uma pessoa jurídica apenas, que vai comprar uma cota, e aí depois lá Uhum, na frente vai ser remunerado proporcionalmente a essa cota. É exatamente. basicamente isso? Exatamente, tão simples quanto isso. Então, o fundo vai avaliar o seu projeto e fala: "Putz, eu quero 40", sei lá, chutando o número aqui, né, "eu quero 40% do seu projeto e eu te pago X milhões por 40% do projeto". E aí vocês juntos vão dividir os ônus e os bônus
desse projeto, né, então vão dividir as despesas e os lucros resultantes nessa operação. Cara, agora é interessante porque na hora que você estava descrevendo, eh, assim, eu pensei que fosse exatamente o contrário, que o fundo tinha interesse em investir em equity quando o ativo já estava performado, quando já estava tudo vendido, tudo executado. Por exemplo, um hotel de multipropriedade, né, uma rede de multipropriedade, ou hospitais, ou hotéis, ou então loteamentos que já foram performados também, né, tudo vendido e tudo executado, ele vai comprar a carteira. Uhum. A minha impressão era o inverso, é que o equity servia para ambientes de menos risco, menos incertezas, assim, quando as coisas já estavam avançadas, sabe? Mas essa é uma pergunta bem interessante, Daniel, porque com certeza para o investidor entenda um fundo imobiliário, ele vai querer comprar de você um ativo com menos risco possível. Só que para você não vai ser eficiente. Para você, se você já tem vamos supor aquele loteamento que você estava comentando Uhum, no interior de Goiás. Cara, se eu tô com minhas obras completas, se eu já vendi tudo, cara, melhor eu antecipar esse recebível com o investidor, então eu contrato uma operação, faço um CRI de antecipação de recebível, eu pego esse dinheiro, vou pagando mensalmente ao fundo, eu pego esse dinheiro, coloco no meu caixa, do que se eu vender a minha operação. Vai ser pior entendi. para mim eu vender essa operação, sabe. Vai ser por isso que o Uhum, fundo quer, porque para se eu tô se eu empresário estou recebendo menos, o fundo está recebendo mais. Então para eles é menos risco e mais retorno, o que é ótimo para o fundo. Só que para o empresário a melhor opção não é essa, né, a melhor opção é quanto mais risco, mais a opção de sociedade é melhor. Quanto menos risco, mais a operação de crédito é melhor. sim, sim, faz sentido, faz sentido. Eh, Agora eu queria, falar com você em termos gerais, sobre custos. Você disse Uhum. lá no começo que tem uma série de custos que são fixos, independente do volume que você está fazendo a captação. Eu queria ter mais ou menos a ideia de quanto que é esse número, assim, a ordem de grandeza de um número para iniciar esse tipo de conversa, né? O que que eu tenho que pagar para a sua empresa, depois para a securitizadora, para todo esse processo, para a certificadora, né? Quanto que é, mais ou menos? Não, bacana. Eh Começando pela parte mais dolorida, né, que é a parte do fundo. Então, o maior custo é o custo que você vai pagar de juros mensais na operação. Então, depende muito do projeto, Daniel. Depende Ah, tá. realmente, cada projeto é um valor diferente. Mas imagina nesse caso hipotético ali do interior de Goiânia, de Goiás. Cara, você deve pagar uma operação entre IPCA mais 10 a IPCA mais 14,5, alguma coisa assim. Você vê que o range é bem grande propositalmente, né, porque depende muito do estágio do projeto, de quantas incorporações, quantos loteamentos foram feitos pela empresa, então tudo isso impacta. Para além disso, você vai ter um custo flat, que é um custo de emissão dessa operação, que não necessariamente vai ser pago por você, vai ser pago durante o fluxo da operação. Então, imagina o seguinte: você tem 20 milhões para receber do fundo, né? O fundo vai aportar 20 milhões. Ele vai descontar todas essas despesas, então você não vai ter o desembolso do valor que eu te falar. Mas os custos flats de uma operação variam entre 170 mil a 350 mil, depende muito dos assessores legais, de quantos prestadores são contratados, de onde é a localização, qual que é o estágio de obras, isso depende muito. Mas esse valor ele é descontado do que o fundo vai te aportar, então não tem esse desembolso de caixa, sabe? Uhum. Tá, E tá. aí quanto à minha consultoria, Daniel, eh, quando você está desenvolvendo um projeto, aí eu tenho um valor fixo que eu cobro, e aí quando você está no momento de captação, aí eu cobro um valor sobre o sucesso. O sucesso entenda aquilo Hum, que eu consegui trazer para você, para sua operação, sabe? beleza. Então, no caso de um loteamento, a gente costuma vender parcelado para os nossos clientes e aí a gente cobra uma atualização anual por algum índice de inflação que seja, pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, INCC, e Uhum. aí a gente cobra também uma taxa de juros sobre esse parcelamento. Eh, então, supondo aí, vamos pegar o valor mínimo que você falou, IPCA mais 10. Se eu, enquanto loteador, conseguir vender para os meus clientes por IPCA mais 12,
eu consigo obter lucro nessa operação financeira, nessa parte financeira? Esses 2% de spread seria lucro financeiro para minha loteadora ou não? Seria, mas é mais interessante ver a big picture, né, ver Hum, a foto maior dessa operação, porque quanto mais você consegue cobrar do seu cliente, maior a sua carteira de recebível. E se maior a carteira de recebível, mais você consegue captar de crédito. Então, o que que isso, passa no fim do dia, né. Então imagina que para a tua obra você precisa de 15 milhões. Só que com a tua capacidade de geração de recebível mensal, você consegue captar 25 milhões. Aí o que que você vai fazer? Você vai captar 15 milhões e aí o fundo vai, e aí o ponto importante, o fundo vai criar um fundo de obras que ele vai te dar os 15 milhões e vai falar: "Putz, esse dinheiro aqui está carimbado para você usar nas obras". E vai te dar o restante, os 10 milhões aqui no caso, para livre de destinação. E isso é muito interessante, porque como é livre de destinação, você vai poder pegar esses 10 milhões e aportar em novos projetos. Então essa é a grande beleza da coisa, sabe. entendi, Eh, eu vejo muita gente falando sobre, renda passiva com carteira de loteamento e tudo mais, e cara, é uma coisa que me dói um pouco, porque o grande ativo de um loteamento é a carteira, e essa carteira tem que estar girando, e gerando mais recebível, sabe. Então se você tem uma carteira muito boa, que te rende ali o seu IPCA mais 12, né, de correção anual, cara, pega essa carteira, antecipa e investe em mais projetos que vão te gerar mais IPCA mais 12, sabe. entendi. Faz muito sentido, faz muito sentido. Exato. E É, aí o mercado de capitais é muito eficiente para você escalando o seu negócio. Porque a primeira operação, Daniel, ela vai sair mais cara. Isso é fato. Por quê? Porque o mercado de capitais é relacionamento. Então, eu estava falando no Instagram com um seguidor que ele estava falando sobre um projeto, acho que é a segunda incorporação dele. Ele falou: Poxa, eu vou tomar essa operação aqui, o empreendimento já está bem avançado e tal, mas eu quero gerar relacionamento com o mercado de capitais. Cara, isso faz todo sentido. Faz todo sentido do uhum. mundo, por mais que às vezes possa parecer meio ilógico, né? Mas faz todo sentido, por quê? Porque quando você está o primeiro entrante, o mercado quer sentir o quanto ele pode confiar em você. Quando você faz o primeiro empreendimento, entrega ele bonitinho, está pagando seus PMTs bonitinho, o fundo consegue ter mais confiança. E com mais confiança, menos risco, menos percepção de risco, e se menos percepção de risco, menor a taxa que ele vai te cobrar, entende? E aí você consegue fazer para o próximo empreendimento, para o próximo e para o próximo. Então, o mercado de capitais fica sendo muito eficiente para você, cara, levar a sua incorporadora, a sua loteadora para outro patamar, sabe? E o ambiente econômico que a gente tem inserido, especialmente agora, nessas últimas semanas, que é um juros muito alto, o dólar muito alto, como consequência a inflação muito alta também, eh, isso impacta no mercado de capitais para a captação do mercado imobiliário ou a gente segue fazendo negócios como sempre? Cara, impacta, mas eu até mandei para um amigo meu que a gente é de mercado aqui, né, que eu falei: "Pô, desde 2016 eu vejo manchetes como essa, né, desde que eu comecei a ler os jornais ali com mais afinco, eu leio: "Pô, o dólar tá alto, a inflação tá alta, eh, e a Selic tá subindo, né". Cara, com certeza impacta os negócios imobiliários, principalmente a área de captação de recursos. A gente tem um problema muito sério no Brasil, que é a falta de responsabilidade fiscal. Isso sem nenhum julgamento político, né, apenas os fatos como eles são. E isso gera incerteza, e se gera incerteza, maior a taxa de juros cobrada para que investidores investam no Brasil. E como que funciona a precificação de uma operação estruturada, como essa que eu te falei, a precificação do CRI, que varia nesse exemplo que eu te citei, que pode variar entre IPCA mais 10 a IPCA mais 14,5. Funciona da seguinte forma: o investidor ele tem os seus milhões lá, ele pode alocar em um título do governo que vai dar IPCA mais 6,5. Essa é livre de risco. O governo vai pagar independente do que aconteça. E aí, para colocar no seu negócio, ele precisa de um spread, ele precisa de um prêmio de risco sobre essa taxa livre de risco. Então, quanto maior for essa taxa livre de risco, maior será a taxa que você vai pagar, porque o spread vai ser mais ou menos o mesmo, então maior a taxa que você vai ter que pagar. Então, esse é o impacto de ter um cenário econômico adverso, sabe? Mas assim, Daniel, Né? eh, no Brasil, principalmente gerações mais pessoas mais velhas e tudo mais,
eles veem o mercado imobiliário como uma grande reserva de valor. E aí, por ter essa percepção, em momentos de incerteza como esse, né, de inflação subindo, dólar aí batendo 6,27, puxa, é um cenário quase apocalíptico, né? Esses investidores imobiliários falam, putz, eu não vou deixar meu dinheiro no banco, vou deixar em algum lugar que eu sei que é mais, eu tenho a percepção que é mais seguro. Se é ou se não é, a gente pode entrar em outro momento, mas tem a percepção que é mais seguro. Então eles vão pegar os seus recursos e investir em imóveis. E isso aquece o nosso setor como um todo, sabe? Tanto da parte de captação de recursos quanto da parte de incorporação. E a inflação acaba acontecendo também sobre o valor dos ativos, né. Não é Sem só dúvida. sobre o consumo, não é só o preço das coisas que a gente come que ficam caras. O preço das Exatamente. coisas que a gente investe também ficam caras, né. O mercado imobiliário fica caro também, né. Exato. Então, ele entende que se ele comprar agora, o preço vai subir no futuro. Então é melhor ele tirar o dinheiro agora e alocar agora, porque e aí no futuro ele vai ter uma reserva de valor, ele vai vender a mais caro. Então essa é a percepção desses investidores de alguns que eu falei, e também tem um caso muito pessoal que é o meu sogro, né? Então meu sogro ele pega e o investimento dele é investimento em imóveis, assim como boa parte dos brasileiros. É, o fundo faz as suas emissões e faz a captação de recursos dos investidores pessoa física ou pessoa jurídica. Uhum, Em 2020 a gente estava num juros de 2% ao ano, então ele deve ter feito uma emissão e uma captação com essa taxa de juros baixinha, e aí, como consequência, ele fez a aplicação desses recursos que estava lá no patrimônio líquido que você falou, também baixinha, né. E aí eu imagino que aí ele que está mora, carregando né? esses ele carrega isso nos relatórios até hoje, se tiver um recebível longo, e ele fez uma captação IPCA mais 4, IPCA mais 5. Não fica feio o resultado financeiro de uma captação antiga com o cenário atual? Na realidade, Daniel, eh, nesse período de captação mais de que o investidor captou a uma taxa menor e tudo mais, as taxas tiveram um reflexo sim, mas bem menor do que o esperado. O que aumentou, na verdade, foi o spread entre a taxa livre de Hum, risco e a taxa cobrada para esse investidor. Então, na prática, não variou tanto dos seus IPCA mais 9,5 a IPCA mais 14,5, sabe? Então, no fim do dia, o que vai acontecer nesse novo cenário, em comparação, é, putz, eu não consigo espremer mais a taxa no empresário, porque não dá, não cabe, não fecha a conta. Então, os fundos vão precisar diminuir esse spread, essa diferença entre a taxa livre de risco e a taxa cobrada dos investidores, entendi. cobrada dos incorporadores, né? Isso porque o trabalho do fundo é botar esse dinheiro para rodar. Então, ele precisa alocar recursos, sabe? E você, quando está conversando com uma pessoa e essa pessoa fala que quer fazer investimento no mercado imobiliário, na sua opinião, faz mais sentido essa pessoa entrar para o mercado imobiliário comprando coisas físicas, investindo em imóveis reais ou ir direto para um fundo de investimento, comprar uma cota de um fundo de investimento? Depende muito da escala que a pessoa tem, então quanto de patrimônio ela quer alocar e de quanto de tempo que a pessoa quer alocar nesses investimentos, sabe? Porque, por exemplo, eu particularmente gosto muito de investimento em SCP. Então, pegar projetos iniciais, isso dá um retorno bem bacana, só que exige tempo, que é de você avaliar os projetos, ver se a torre que ia subir estava subindo mesmo. Então, esse é no meu modelo aqui, né, o que faz mais sentido para mim, porque eu sou do mercado imobiliário. Mas para uma pessoa que ela não entende mercado imobiliário, não quer também gastar tanto tempo assim nessas decisões de investimento, eu vejo os fundos imobiliários como um ativo muito legal para se ter na carteira. Isso pela rentabilidade que se dá mensalmente, então você tem um conforto psicológico que todo mês vai te pagar um dividendo, você pode colocar como meta ter um dividendo mensal ali que cubra as suas despesas fixas. Então, eu vejo como, eu brinco, né, para o afegão médio, para o brasileiro médio, cara, os fundos são muito interessantes, principalmente fundos de logística, fundos residenciais, eu gosto bastante de ter um portfólio aplicado nesses investimentos. E além de tudo, fomenta o nosso mercado aqui, né? Então eles aplicam nos fundos de investimentos que vão precisar aplicar em incorporadoras e loteadoras no Brasil todo.
Legal, legal. O fundo de você falou aí, me veio na cabeça, o fundo de logística ele vai seguir a mesma lógica da emissão do certificado de recebíveis imobiliários, né, do CRI. É sempre Exatamente. por antecipação. É, exatamente, né. No fim do dia, o mecanismo é sempre o mesmo. Você vai ter uma carteira que você vai receber mensalmente, os fundos precisam pagar dividendos mensais. Então você, empresário, vai receber dos seus clientes mensalmente. Sobre o que você receber desses clientes mensalmente, você vai pagar um valor para o fundo. E aí, Beleza. isso que vai te dar o valor de emissão, quanto você vai conseguir receber de ser aplicado pelo fundo, sabe? Então é sempre a mesma lógica, aplicado para todos os negócios imobiliários, nessa Uhum. estrutura de crédito, né? Beleza, beleza. Vitor, muito obrigado. Assim, eu aprendi muita coisa hoje, muita Show de coisa. bola. Show de bola, cara. E, cara, eu vejo muito isso, né? Então, quando eu estava do outro lado da mesa, trabalhando, comprando operações estruturadas, né? Estruturando operações para o fundo que eu trabalhava aportar, eu via muito isso, que às vezes o empresário imobiliário, ele conhece muito de engenharia, conhece muito de vendas, mas conhece pouco sobre como usar os recursos da forma mais eficiente possível. E aí sempre do lado do fundo tinha muita gente especializada em tributário, especializada em modelagem financeira, que era o meu caso. Pô, jurídico. Só que do lado do empresário não tinha ninguém para explicar coisas como que a gente falou aqui, né? Que pode mudar muito o ângulo de como o empresário vê o seu negócio, né? Então, quando você fala assim, putz, eu achava que o equity era melhor quando o negócio já estava mais performado. Aí você fala, putz, é verdade, era melhor, mas para o fundo. Mas para você, empresário, faz mais sentido você tomar um crédito com garantia nesses recebíveis mensais, sabe? E aí foi por isso que eu comecei a produzir conteúdo aqui no Instagram, para poder mostrar para esses empresários que, poxa, dá para usar mais inteligência financeira no seu negócio e ter um retorno maior sobre os seus projetos, sabe? Bacana, bacana. Gostei demais dessa conversa. Eu acho Show de bola. que agora, quando eu vou escutar isso de novo, eu acho que vai aparecer mais dúvidas e eu acho que no futuro a gente vai ter que conversar de novo. Claro, cara, sem dúvida, estou super à disposição, Daniel. Como eu te disse aí, gosto muito do teu conteúdo e para mim foi uma honra participar aqui contigo. Obrigado. Valeu.